Olá, bem-vindos a mais essa nossa exploração. Hoje a gente mergulha num momento assim chave, uma reunião que literalmente redesenhou o mapa financeiro do mundo pós-guerra, a Conferência de Bretton Woods. Exato. Estamos falando de julho de 1944, lá em New Hampshire, nos Estados Unidos. Imagina só a cena. Segunda Guerra rolando solta e 44 nações se reúnem com uma meta gigantesca: criar uma nova ordem econômica global. É impressionante pensar nisso hoje, né? Totalmente, nós analisamos uns materiais bem fascinantes sobre esse encontro e a nossa missão aqui é tentar decifrar como eles buscaram essa estabilidade e qual o legado, sabe, o que ficou disso tudo. É um ponto de partida fundamental, sem dúvida. Bretton Woods não foi só uma conferência qualquer, né? Foi uma tentativa muito ambiciosa de impor ordem, de trazer previsibilidade para um caos financeiro que, para muitos ali, tinha ajudado a causar a própria guerra. É a base sobre a qual muito do sistema financeiro internacional, mesmo hoje, ainda está assentado. Claro, de forma modificada, mas a raiz está lá. Ok, então vamos tentar desempacotar isso. O cenário era de guerra total. Por que essa urgência toda, tão desesperadora para redesenhar a economia global naquele momento, não dava para esperar a guerra acabar? Olha, a urgência vinha muito do medo. Em 44, além do cansaço óbvio da guerra, existia um pavor real de repetir os erros do passado recente. Ah, claro. As lideranças olhavam para trás, para as décadas de 20 e 30, e o que elas viam? Um desastre econômico atrás do outro. A hiperinflação na Alemanha que, nossa, pulverizou a classe média, a Grande Depressão que trouxe miséria e instabilidade para o mundo todo, sim. E, um ponto crucial, eles lembravam muito bem das políticas de empobrecer o vizinho. Empobrecer o vizinho, isso soa quase como uma sabotagem econômica mútua. O que era isso exatamente? Era bem isso mesmo, eram aquelas políticas onde os países desvalorizavam agressivamente suas moedas, sabe? Para tornar as exportações artificialmente baratas. Basicamente tentando roubar fatias do comércio internacional uns dos outros. Uma guerra comercial e disfarçada. Exato. E o resultado foi uma corrida para o fundo do poço. Retaliações comerciais, uma instabilidade cambial que simplesmente paralisou o investimento, a confiança. Foi uma espiral descendente que, beneficiava pouquíssimos no curto prazo e prejudicava todo mundo no longo prazo. E a ligação com a guerra em si, a ideia era que esse caos econômico tinha sido um dos gatilhos? Essa era a convicção dominante na época, sim. Havia um argumento muito forte de que o colapso econômico, a instabilidade social que veio depois da Primeira Guerra, criaram um ambiente perfeito para a ascensão de regimes extremistas autoritários. Como o fascismo, o nazismo? Exatamente. O fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, que, no fim das contas, levaram à Segunda Guerra Mundial. Então, Bretton Woods era visto não só como uma reforma econômica, mas, no fundo, como um projeto de paz. Entendi. A estabilidade econômica era o alicerce que eles achavam necessário para evitar futuros conflitos globais. Era uma aposta alta, né? Uma aposta na cooperação. Entenda a lógica deles na época, essa aposta na estabilidade econômica para garantir a paz. Mas olhando hoje, talvez pareça um pouco otimista demais, será? Enfim, o porquê está entendido. Mas, concretamente, o que saiu dessa reunião, lá em New Hampshire? Quais foram as estruturas, os pilares desse novo sistema? Foram basicamente 3 pilares principais que definiram esse sistema de gestão monetária internacional. O primeiro, e talvez o mais conhecido, foi o estabelecimento de um padrão dólar-ouro modificado. Modificado. Como assim? A grande diferença para o padrão ouro anterior é que, agora, só o dólar americano seria diretamente convertível em ouro. E há uma taxa fixa, estabelecida, $35 por uma onça de ouro. Todas as outras moedas dos países participantes teriam suas taxas de câmbio fixadas em relação ao dólar. Essencialmente o dólar virava a âncora do sistema monetário mundial. Nossa, isso colocava os Estados Unidos numa posição centralíssima desde o começo, né? E os outros pilares eram para, criar uns policiais para esse sistema funcionar? Exatamente essa a ideia. Para monitorar e manter a estabilidade desse sistema de taxas fixas, criaram 2 instituições multilaterais. E as 2 são gigantes até hoje. A primeira
foi o Fundo Monetário Internacional, o FMI. FMI, claro. O papel dele era agir como o guardião da estabilidade cambial. O FMI ia oferecer empréstimos de curto prazo para países que estivessem enfrentando problemas temporários nos seus balanços de pagamentos. Balanços de pagamentos, para quem não é economista, o que isso significa na prática? Tipo, faltar dinheiro para pagar as contas internacionais? É basicamente isso. Dificuldades em gerenciar todo o fluxo de dinheiro entrando e saindo do país, seria por comércio, investimentos, etc. Se um país estivesse perdendo muitas reservas internacionais, sabe, o FMI poderia emprestar uma grana para dar um fôlego. Uhum. Isso permitiria que o país ajustasse sua economia sem precisar apelar para uma desvalorização competitiva da moeda, que era justamente o que queriam evitar, porque poderia desestabilizar tudo. O objetivo era manter as taxas de câmbio fixas, entende? Entendi. Manter a ordem. E a segunda instituição criada? Foi o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, hoje muito mais conhecido como Banco Mundial. Ah, o Banco Mundial. O nome original já entrega bastante o propósito inicial, né? Financiar a reconstrução física e econômica da Europa e do Japão, que estavam, arrasados pela guerra. Com o passar dos anos, claro, e com a recuperação dessas regiões, o foco do Banco Mundial foi mudando. Para onde? Foi se deslocando mais para o financiamento de projetos de desenvolvimento em países de renda mais baixa, no mundo todo. Certo. E aí que a coisa fica realmente interessante. Essas ideias todas, FMI, Banco Mundial, dólar-ouro, não surgiram do nada, magicamente. Quem foram os cérebros por trás de Bretton Woods? Imaginam que com tanta coisa em jogo não deve ter sido um consenso fácil. Tinham visões conflitantes ali. Conflitantes é pouco. A conferência foi palco de um embate intelectual fascinante, sabe? Personificado por duas figuras dominantes. John Maynard Keynes, Keynes, claro, o famoso economista. talvez o mais famoso do século XX, representando o Reino Unido. E do outro lado, Harry Dexter White, um funcionário influente do Tesouro americano, embora hoje talvez menos conhecido que Keynes. E quais eram as ideias deles? Keynes chegou com uma proposta bem radical, bem internacionalista, criar uma moeda de reserva global totalmente nova, que ele chamou de Bancor. Bancor? Nunca ouvi falar. Pois é. Não pertenceria a nenhum país específico, sabe? Seria gerenciada por um Banco Central Mundial, uma espécie de união de crédito internacional. Uma ideia bem ousada. Uma ideia que tiraria o poder de uma única nação, né? Mas a gente sabe que não foi isso que rolou, porque a visão americana do White, que colocava o dólar no centro de tudo, acabou prevalecendo. Foi só porque o argumento dele era melhor? Olha, o que é fascinante aqui é ver como a geopolítica, a força econômica bruta mesmo, acabou atropelando a teoria econômica, por mais elegante que a proposta do Keynes fosse. A realidade de 1944 era inegável. Os Estados Unidos estavam saindo da guerra com uma superpotência econômica indiscutível. A indústria americana estava a todo vapor, enquanto a dos outros estava destruída. E, ponto crucial, os Estados Unidos detinham a maior parte, mas a maior parte mesmo, das reservas de ouro do mundo. Quanto mais ou menos? Algo como 2/3 do total global. Era muita coisa. Nesse contexto, a proposta do Harry Dexter White, que ancorava o sistema no dólar americano, respaldado supostamente, por essas reservas gigantescas de ouro, era muito mais conveniente para os interesses americanos. Claro. E refletia a realidade do poder ali. A vantagem crucial, quase injusta dos Estados Unidos não era só militar, era literalmente ter o cofre do mundo cheio de ouro. Isso tornou o sistema centrado no dólar quase uma conclusão inevitável, sabe? Faz todo sentido. A força falou mais alto que a teoria econômica. A visão de White venceu e ali começou de fato a era da hegemonia do dólar. Entendi. Então, com o plano americano implementado, o sistema funcionou, entregou aquela estabilidade toda que eles prometeram. Como foram esses anos pós-Bretton Woods na prática? Surpreendentemente, sim. Funcionou muito bem por um período até longo, uns 25 anos, mais ou menos, do pós-guerra até o comecinho dos anos 70. Esse período é frequentemente chamado de a Era de Ouro do Capitalismo. Era de ouro. Ou na Europa chamam de Le Trente Gloriosa, os 30 anos gloriosos. As taxas de câmbio fixas, com o dólar ali como âncora,
trouxeram estabilidade, uma previsibilidade que o mundo não via há décadas. Isso deve ter ajudado muito o comércio, imagino. Demais. Removeu um risco enorme do comércio e do investimento internacional que simplesmente explodiram. Países como Alemanha, Japão, França e Itália tiveram taxas de crescimento econômico impressionantes. Reconstruíram suas economias, suas sociedades. Os Estados Unidos também prosperaram muito. Em grande medida, o sistema cumpriu, sim, seu objetivo central de estabilidade e crescimento compartilhado. Ok. Chamam de Era de Ouro, um período de sucesso notável. Mas foi realmente dourada para todo mundo de forma igual? Ou já tinha ali umas tensões, uns desequilíbrios se acumulando por baixo dessa superfície de estabilidade, mesmo durante o auge? É uma ótima pergunta essa. Sem dúvida, foi uma era de prosperidade sem precedentes para muitos países industrializados. Mas o sistema tinha vulnerabilidades, sim, desde o começo. Quais, por exemplo? A principal era essa dependência total da capacidade e também da vontade dos Estados Unidos de manter a conversibilidade do dólar em ouro naquela taxa fixa. Isso era um ponto fraco. Além disso, os países em desenvolvimento muitas vezes se sentiam meio à margem, sabe? As necessidades deles não eram a prioridade inicial, nem do FMI, nem do Banco Mundial. E, claro, essa posição central do dólar já gerava alguns ressentimentos, algumas preocupações sobre a influência americana. Então, sim, tinha tensões latentes ali, mas a prosperidade geral ajudou a mascarar isso por um bom tempo. Entendi. Mas se foi tão bom, por que acabou? O que fez essa estrutura que parecia tão sólida desmoronar lá no início dos anos 70? O sistema ruiu essencialmente porque a sua pedra fundamental, aquela promessa de converter dólares em ouro a 35 dólares por onça, se tornou insustentável para os Estados Unidos. Ah, o calcanhar de Aquiles. Exatamente. Vários fatores convergiram ali nos anos 60. Primeiro, os próprios Estados Unidos começaram a gastar de forma massiva. Estavam financiando ao mesmo tempo a Guerra do Vietnã, que era caríssima, Sim, muito cara. e grandes programas sociais dentro de casa, a chamada Great Society. Para pagar por tudo isso, o governo americano basicamente ligou as impressoras de dinheiro. Inundou o mundo com dólares. Quer dizer, os Estados Unidos estavam passando cheques que a conta bancária de ouro deles não podia mais cobrir. E aí o pessoal começou a desconfiar se tinha fundo. A analogia é perfeita. Foi exatamente isso. A quantidade de dólares circulando fora dos Estados Unidos, os chamados eurodólares, cresceu de forma exponencial e ultrapassou, em muito, as reservas de ouro que o Tesouro americano tinha lá em Fort Knox, para garantir a conversão prometida. E os outros países perceberam isso. Começaram a perceber e a ficar nervosos. A França, na época do presidente de Gaulle, foi particularmente assertiva. Começou a trocar sistematicamente as reservas de dólar que tinha por ouro físico americano. Isso começou a drenar ainda mais as reservas dos Estados Unidos. Nossa. Outros países viram aquilo e seguiram o exemplo. O sistema estava claramente sob uma pressão fatal. E como foi o golpe final? A pá de cal. O golpe de misericórdia veio em 15 de agosto de 1971. O presidente dos Estados Unidos na época, o Richard Nixon, foi à televisão e anunciou, de forma unilateral, pegando todo mundo de surpresa, um choque para o mundo inteiro, os Estados Unidos estavam suspendendo a conversibilidade do dólar em ouro. Assim, do nada. Assim. Essa decisão ficou conhecida como o Choque Nixon. E com isso, o pilar central que sustentava todo o edifício de Bretton Woods simplesmente desapareceu. O padrão dólar-ouro estava morto. Um choque, literalmente. Uau! Então, o que tudo isso significa hoje? Quase meio século depois do fim formal de Bretton Woods, qual é o legado concreto dele? O que sobrou daquela arquitetura toda criada lá em 1944? O legado é, de fato, complexo e bem duradouro. Por um lado, a gente tem as instituições, o FMI e o Banco Mundial. Eles não só sobreviveram ao colapso do sistema que deveriam gerir, o que é irônico, né? É bastante irônico. Mas eles se adaptaram e continuam sendo atores muito influentes na economia global.
Os mandatos deles evoluíram, as políticas são constantemente debatidas, criticadas, mas elas são um legado institucional direto de Bretton Woods. Certo. Além disso, talvez o legado mais profundo seja ideológico. A própria ideia, hoje quase universalmente aceita, de que algum nível de cooperação econômica internacional é essencial para a prosperidade e, idealmente, para a paz. Bretton Woods consolidou essa noção no cenário global. E quanto ao sistema monetário em si, o que veio depois dessa ordem de Bretton Woods? Bom, hoje a gente vive no que os economistas chamam de sistema pós-Bretton Woods. Às vezes chamam de sistema de Bretton Woods II, mas é um nome mais informal. A principal característica é que não temos mais taxas de câmbio fixas entre as principais moedas. Agora tudo flutua. Exato. A maioria das moedas flutua, ou seja, seus valores são determinados diariamente pelas forças de oferta e demanda nos mercados de câmbio globais. É um sistema bem mais volátil, mas complexo também. No entanto, e aqui está um dos grandes paradoxos da história econômica recente, Que seria? o dólar americano. Mesmo depois de ter seu lastro em ouro removido unilateralmente pelos Estados Unidos, mesmo após o colapso do sistema que o colocou no centro, o dólar manteve. Em alguns aspectos, até reforçou seu status como a principal moeda de reserva e de transação do mundo. É verdade. A maior parte do comércio global, especialmente de coisas como petróleo, ainda é cotada em dólares. Os bancos centrais do mundo todo ainda mantêm a maior parte de suas reservas em ativos denominados em dólares. Isso é o que frequentemente se chama de privilégio exorbitante dos Estados Unidos. Privilégio exorbitante. Pode explicar um pouco melhor o que isso implica para os Estados Unidos na prática? Implica uma série de vantagens bem significativas. Significa que os Estados Unidos podem, por exemplo, financiar seus déficits comerciais e governamentais com mais facilidade, porque o mundo tem uma demanda constante por seus títulos, por sua moeda. Significa que as empresas americanas enfrentam menos risco cambial em transações internacionais. E, claro, confere uma influência geopolítica e econômica imensa. Sanções financeiras americanas, por exemplo, podem ter um impacto global devastador por causa dessa centralidade do dólar. É um poder imenso. É um privilégio que nenhum outro país possui na mesma escala. É fascinante como as instituições de Bretton Woods sobreviveram às suas regras originais, né? Deixando a gente com órgãos globais que foram desenhados para um mundo de câmbio fixo, mas que operam num mundo de câmbio flutuante, ainda dominado pela moeda que, ironicamente, causou o colapso do sistema original. E olhando para frente, esse privilégio exorbitante do dólar é para sempre? A gente vê muitos debates hoje sobre o futuro da ordem monetária. Essa é talvez a pergunta de $1 trilhão do século XXI. Se a gente conecta isso com um quadro geral da geopolítica, da economia global, a gente vê um mundo em clara transição. Sim. A hegemonia econômica americana, embora ainda muito poderosa, não é mais incontestável como era lá em 1944 ou mesmo em 1971. Temos a ascensão meteórica da China e os esforços graduais para internacionalizar a moeda deles, o yuan. O yuan ganhando espaço. Exato. Temos o euro, consolidado como uma segunda moeda de reserva importante, e agora temos o surgimento de novas tecnologias financeiras, moedas digitais de bancos centrais, as CBDCs, até mesmo criptoativos, cujo papel futuro ainda é incerto, mas que tem um potencial disruptivo, né? Então, o cenário está ficando mais fragmentado. Mais multipolar, talvez? Exatamente. O mundo está se tornando economicamente mais multipolar. E é quase inevitável que o sistema financeiro internacional tenha que refletir essa nova realidade de poder distribuído de forma mais ampla. Faz sentido. Agora, se e como isso vai acontecer, se vai ser uma transição suave para um sistema com múltiplas moedas de reserva, ou se vai ter novas crises, novos choques, isso ainda está em aberto. Mas a pressão por mudança está aí. O sistema financeiro global, que em muitos aspectos ainda é uma sombra da ordem criada em Bretton Woods, vai ter que se adaptar. Que jornada impressionante. Partimos da necessidade de ordem no pós-guerra, vimos a criação de um sistema super ambicioso baseado no dólar-ouro.
Acompanhamos a fase de sucesso que ajudou a reconstruir o mundo, entendemos as tensões internas que levaram à ruptura com o choque Nixon, e agora vemos como o legado disso tudo, tanto as instituições quanto essa centralidade paradoxal do dólar ainda molda nossa realidade econômica todo dia. É impressionante como decisões tomadas há 80 anos continuam a repercutir tão forte. Sem dúvida nenhuma. E isso nos deixa com uma questão para refletir, quase um dever de casa, né? Manda. Se o mundo está mesmo caminhando para além da dominância incontestável de uma única moeda, como foi o dólar por tanto tempo, que tipo de novos acordos ou mecanismos internacionais seriam necessários para tentar garantir alguma estabilidade financeira nessa nova era multipolar? Será que a gente precisa de um novo Bretton Woods, com novos pilares, novas regras? Boa pergunta. Ou talvez uma questão ainda mais fundamental. Será que aquele objetivo original de Bretton Woods, usar a estabilidade econômica como ferramenta para a paz, ainda é a força motriz por trás da cooperação econômica internacional hoje? Ou será que na prática outras prioridades, talvez mais competitivas, mais nacionalistas, já tomaram o lugar disso? É algo que vale a pena ponderar ao observar os movimentos econômicos e políticos globais de hoje em dia.